Rural Business, como única agência independente provedora de informação estratégica para o agronegócio e investidores do mundo, faz um alerta. Prepare os ouvidos, pois vem aí mais e mais ataques no mercado agropecuário. E você precisa, desde já, ser imunizado. Neste terceiro capítulo, como exemplo do poder da manipulação nos mercados agro, nós vamos usar essa segunda onda da peste suína africana na China, que vem atingindo novamente a grande mídia e sites ligados ao agronegócio. Bastou chegar o mês de março e pronto, começou a avalanche de notícias. Nova cepa de peste suína africana na China preocupa analistas. Soja, preocupação com peste suína africana na China, pressiona farelo e grão. Farelo de soja despenca na China por preocupações com peste suína africana. China desacelera compras e deixa mercado da soja sem rumo. Queda no farelo mostra que plantel de suínos ainda não se recuperou. E quando nos deparamos com esses tipos de matérias, entrevistas e depoimentos, a pergunta que fica no ar é uma só. Seria coincidência a velha mídia e os sites gratuitos ligados ao agronegócio começarem a destacar novos problemas sanitários na China justamente quando os preços da soja ameaçam explodir na Bolsa de Chicago? O que você acha? Então sente-se, relaxe e acompanhe com muito carinho o que vamos te mostrar a partir de agora. Um olhar mais amador sobre o mercado da soja pode sugerir um julgamento equivocado e até mesmo cruel da Rural Business sobre o assunto, já que tudo o que se ouve por aí coloca a China como vítima. Um país que poucos anos atrás teria perdido quase 28% do seu rebanho suíno, responsável por quase a metade da produção de carne suína do planeta. Pelo menos é isso que revelam os números oficiais. De acordo com o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, autoridade máxima no mundo quando o assunto é projeção para o agronegócio, entre os anos de 2018 e 2019, a China teria visto seu plantel de suínos desabar de 428 para 310 milhões de cabeças, o que confirma a perda de 118 milhões de animais e uma tragédia para a economia agrícola chinesa, caso de fato tivesse acontecido nessas proporções, é bom que se diga. Passando para a produção, as perdas crescem ainda mais, como revela este outro gráfico. Em 2017, a produção suína da China chegava a 705 milhões de animais ao ano. Em 2018, esse volume já tinha caído para 687 milhões e meio. E um ano depois, em 2019, desabou 36%, para 440 milhões de animais. Pois bem, reza a lenda que tal realidade teria levado a China a derrubar em 30% a sua produção de carne suína num prazo de apenas 2 anos, forçando o país a entrar com vontade na ponta de compra no exterior, importando toda a carne que encontrou pela frente. De fato, uma tragédia de proporções estratosféricas, e preste bastante atenção nisso, se analisada do jeito que querem que você entenda. Mas existe algo que ninguém diz, algo que ninguém questiona, seja por medo, interesse, talvez, quem sabe, ou falta mesmo de conhecimento de mercado. E aqui nós vamos pedir que deixe a inocência de lado e jogue fora o sentimentalismo e analise com frieza este cenário. E vamos à primeira pergunta. Não parece coincidência demais toda essa superexposição da peste suína e a suposta matança desenfreada de animais ter acontecido justamente quando a China resolveu peitar Donald Trump e entrar em guerra comercial com os Estados Unidos? Já parou para pensar como seria possível a China suprir sua demanda por ração a fim de alimentar tantos animais sem ter a soja americana para comprar? Talvez você não saiba, mas em maio de 2018, ou seja, 3 anos atrás, e com a Guerra Fria com os Estados Unidos já iniciada, o USDA previa consumo de 118,4 milhões de toneladas de soja pela China,
para uma produção de pouco mais de 14 milhões de toneladas. Para você ter ideia, isso é mais do que projeta para esta temporada que estamos vivendo agora. Veja pelo gráfico que já naquela época a China confirmava quase 47% de aumento no seu consumo de soja num prazo de apenas 5 anos, contra 18% da produção, ou seja, as contas não fechavam. Para conseguir suprir toda essa demanda, os chineses teriam que comprar tudo o que encontrassem de soja pela frente. A previsão era que naquela temporada 2018-19, que marcou o início da Guerra Fria com os Estados Unidos, a China teria que importar 103 milhões de toneladas de soja, volume também acima do previsto para esta safra que vivemos agora, e 46% superior ao que importava 5 anos antes. E só haviam 2 países com soja suficiente para garantir esta demanda, e nenhum deles isoladamente. O Brasil, que tinha 73 milhões de toneladas previstas em exportação, e os Estados Unidos, com 62 milhões. Resumo da ópera? Ao brigar com os Estados Unidos e impor tarifa de 20% para a importação de soja do país, a China ficou completamente encurralada. Passou a ter um único fornecedor de soja, o Brasil, e sabia que seria forçada a pagar o que fosse preciso para garantir o seu abastecimento. E pior, não havia de quem comprar mais de 100 milhões de toneladas de soja naquele ano, e alguma coisa precisava ser feita. E foi aí que, bum, se deu a mágica. A peste suína estava lá. Por que não usar a enfermidade como arma de mercado a favor dos importadores chineses? Alerta Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista da equipe de grãos da Rural Business. Pequim não pensou 2 vezes e armou o circo. Na avaliação da equipe aqui da Rural Business, os chineses colocaram imediatamente a poderosa indústria de comunicação para trabalhar em prol dos seus objetivos. Cenas chocantes de matança maciça de suínos começaram a tomar conta da mídia, com os números de perdas se multiplicando de forma alarmante. Cada um falando o que queria, já que na verdade nunca houve comprovação de absolutamente nada. E claro, isso era tudo o que a China precisava. O que se viu na sequência foi a mídia e supostos analistas de mercado propagando queda de consumo e de demanda por soja e sérios problemas para o Brasil, exatamente como estão fazendo novamente agora no mercado brasileiro. Assustados por não operarem com um pacote de informação profissional nas mãos, como os da Rural Business, muitos produtores na época correram para entregar a produção de mão beijada aos compradores, aceitando prêmios até 70% abaixo de um ano antes, o que acabou garantindo à China uma soja muito barata, nos menores preços em dólar em 13 anos, numa safra em que isso parecia praticamente impossível. Mas o que aconteceu de verdade? Qual foi, na prática, o resultado de todo esse circo? Pois a Rural Business vai te dizer. Nada. Ouviu bem? Nada. O consumo de farelo, produto unicamente usado para alimentação animal, praticamente não caiu naquela época, mostrando que a China deve manter um plantel de suínos muito superior ao que diz ter. Observe que a queda de consumo entre as safras 2017-18 e 2018-19 foi de pouco mais de 5%, como destacado em vermelho no gráfico, com este saindo de 70,1 milhões de toneladas para 66,4 milhões, uma queda de menos de 4 milhões de toneladas. E o mais surreal é que já no ano seguinte, veja que o consumo de farelo dispara e rompe recorde, passando pela primeira vez na história da casa de 71 milhões de toneladas, mesmo com a China afirmando que a sua produção de carne suína atingia em 2020 o menor nível em 24 anos. E a Rural Business questiona: onde a China enfiou tanto farelo? Como pode um país que tem sua grande força na produção suína deixar de alimentar quase 250 milhões de porcos e ter uma queda de menos de 4 milhões de toneladas em seu consumo? Jura mesmo que você vai cair de novo
na mesma conversa fiada e acreditar em queda de consumo de soja na China. É isso mesmo. Mas é muito importante também observar esse assunto por outros dois ângulos. E o primeiro deles é analisando a curva de demanda de outro grão básico para a alimentação animal, o milho. Consegue enxergar alguma queda no consumo de milho dos chineses nos últimos 5 anos? Período que, supostamente, a tal peste suína africana teria dizimado o plantel de suínos da China? Como pode ver, não tem queda alguma por lá. A Rural Business foi investigar e descobriu que nos últimos 34 anos, sim, é isso mesmo que você ouviu, 34 anos, ou desde 1987, a China só registrou uma única queda em seu consumo de milho. E não foi na época da tal peste suína, não. Isso aconteceu lá em 2015 e foi de míseras 3 milhões de toneladas, ou 1,5% do consumo da época, que já atingia 206 milhões de toneladas. O segundo cenário que a Rural Business acredita ser de vital importância você observar é que bastou a China voltar a comprar soja dos Estados Unidos para o assunto peste suína desaparecer da mídia. Você percebeu isso? Quando a atual safra 2020-21 começou, lá em setembro do ano passado, os chineses já tinham comprado quase 16 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, algo jamais visto antes. E parece que foi meio que mágica. Enquanto tinha oferta, não tinha peste suína, mas bastou a oferta minguar e a nova produção do Brasil começar a sair dos campos para a peste suína voltar a ser notícia na imprensa brasileira. Que coincidência incrível, não acha? Bom, talvez você, como assinante, esteja chegando só hoje aqui à Rural Business e não tenha noção do que está prestes a acontecer nesse mercado da soja e em outros mercados agro. Mas nós vamos te contar e vai ver que ficará bem mais fácil para você entender algumas coisas. A soja, meu amigo, está muito perto de explodir de preço e dessa vez é em dólar. A China já passou o rodo e comprou toda a soja que os Estados Unidos tinham para vender até o final de agosto. O país está zerado e é ele que simplesmente manda no andamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, referência para todo mundo. Os Estados Unidos teriam hoje somente 800 mil toneladas de soja para vender em exportação, que é esse filete vermelho que corta o gráfico verde da esquerda. E é exatamente isso que você está vendo, sem tirar nem pôr. Os americanos que ainda precisam plantar, ver sua nova safra vingar, se desenvolver, garantir o rendimento previsto, ser colhida para só então chegar ao mercado, o que só deve acontecer de forma mais agressiva lá por meados de outubro, teriam hoje, e de novo, somente 800 mil toneladas de soja para vender em exportação. E com um detalhe, hein? Eles não têm de onde tirar mais. Mude devagar os olhos para a direita para não se assustar. Aí estão os estoques de soja dos Estados Unidos. De mais de 24 milhões de toneladas em 2019, desabaram para 14,28 milhões em 2020. E são previstos fechar a safra agora em 2021 em apenas 3,25 milhões de toneladas, o que já confirma a maior crise de abastecimento de todos os tempos. E isso não está acontecendo só com a soja, não, hein? A China se transformou do dia para a noite no maior importador de milho do planeta. Poucos meses atrás, o USDA dizia que os chineses deveriam importar o recorde de 7 milhões de toneladas de milho nesta temporada. Hoje, projeta 4 vezes mais, ou 24 milhões de toneladas. E pasme você, em 6 meses já compraram, só dos Estados Unidos, 18,7 milhões de toneladas, jogando os estoques do país para níveis perigosamente baixos. E todo este cenário aponta para a possibilidade de uma explosão de preços das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, em especial a soja. E é aqui que está a chave desse cofre. A China ainda precisa comprar muita soja, meu amigo, mas olha, é muita soja mesmo.
Nesses 6 meses, ela conseguiu garantir 35,9 milhões de toneladas lá dos Estados Unidos, o que, mesmo sendo um volume recorde de compras, representa apenas 36% do que ela precisa para garantir sua demanda. Veja, pelo destaque em amarelo, que a China ainda precisa comprar aqui do Brasil mais de 64 milhões de toneladas este ano. Olha, nós vamos repetir devagar, hein? 64 milhões de toneladas. E isso, caso não saiba, esse volume representa 75% de toda a soja que o Brasil sonha ter para exportar. Conseguiu perceber o rombo que um aumento dos preços causaria à indústria processadora lá da China? Conseguiu enxergar melhor o porquê da velha mídia e sites gratuitos que trabalham para falar em queda de demanda, ajudando assim os traders chineses? Sim, meu amigo, eles já estão aí fazendo de tudo para te assustar. Entenda definitivamente, caro assinante estrategista de mercado, só o Brasil terá soja para exportar nos próximos 6 meses. E mesmo que a China já tenha comprado muitos milhões de toneladas a preço de banana, ainda tem outros muitos milhões a comprar. Além disso, as perdas no Mato Grosso, aliadas à queda de qualidade na produção em razão das chuvas, podem forçar os chineses a buscar mais soja para garantir contratos que não serão cumpridos. Eles, os chineses, sabem que terão que aumentar os prêmios para conseguir isso, pois a escassez de oferta será tremenda no decorrer de 2021. Esse fazendão chamado Brasil ameaça um crescimento vertiginoso que vai consolidar o país como a maior potência agrícola do mundo na próxima década. E farão de tudo, mas olha, de tudo mesmo para puxar o seu tapete. Pois tudo o que o mundo quer é que o Brasil, e você aí que está nos ouvindo, continue produzindo alimento em grande volume, com altíssima qualidade e muito barato. Jogue a inocência fora e não se emocione, porque do contrário será atropelado pela falta de acesso à informação profissional e isenta de mercado. Avante agronegócio do Brasil, só e mais do que nunca com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver.